Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nessa questãozinha do PISM 3 aí, questão número 8 do processo seletivo para o ano de 2020, uma questão diferente, uma questão que aborda aí os processos de preparo do açúcar, da sacarose a partir da cana-de-açúcar, vai resgatar muitos dos conceitos de técnicas de separação, conteúdo até do primeiro ano, também de soluções, conteúdos do segundo ano. Uma questão diferente, vale a pena ficar olhado até porque a sua contextualização é uma boa contextualização para as questões com o perfil do Enem, que trazem uma abordagem de coisas do nosso cotidiano. Então é uma boa questão diferente do que costuma aparecer de conteúdos, ela vai exigir de você raciocínio e conhecimentos gerais. Então fica ligado porque é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só a questão, galera. A questão fala assim: o processo para a purificação e isolamento da sacarose a partir da cana-de-açúcar tem várias etapas. Estas incluem moagem, precipitação, evaporação, recristalização e centrifugação. Sobre os processos empregados na indústria do açúcar, assinale a alternativa que represente a afirmação afirmativa correta. Então, galera, aqui nós teríamos que resgatar os seus conhecimentos prévios do ensino médio, primeiro ano. A moagem da cana serve para separar a sacarose das fibras na forma de um sólido, junto com outras impurezas, chamada rapadura. Aqui, especificamente, não é nem conteúdo de ensino médio, é conteúdo de experiência de vida. O que é a moagem da cana-de-açúcar? Falando numa escala menor, você com certeza já viu isso na sua vida. Se você já foi na feira, pelo menos, você tem para tomar o caldo de cana. O caldo de cana, galera, ele é a moagem da cana-de-açúcar. Se você nunca viu, né? O camarada pega a cana-de-açúcar, vai moer ela, vai amassar ela mesmo, prensar ela e vai espremer, vai tirar dela o líquido, que é o caldo de cana-de-açúcar que você toma. Então, não sai, no momento em que você prensa ela, no momento que você faz a moagem, como é chamado aqui da forma correta, não sai um sólido duro chamado rapadura. Sai o caldo da cana, chamado de garapa. Então, é ele que sai na moagem, não sai um sólido. Então, conhecimento aqui de vida mesmo, de ir na feira, comer pastel no domingo, mesmo que você não goste do caldo de cana, né? Mas é muito comum você ver a galera com pastelzinho frito com o caldinho de cana ali do lado. Então, moagem sai o caldo, não sai rapadura. Quando você espreme a cana de açúcar, não sai rapadura. Ok. Letra B. A precipitação serve para solubilizar impurezas que permanecem em solução. Galera, aqui sim a gente puxa a matéria do primeiro ano para falar de precipitação, para falar aí até de decantação, dá para puxar essa ideia. É muito comum você ter trabalhado isso ao longo de, fazendo uma analogia aqui, ao longo de estações de tratamento de água, até mesmo de esgoto. Por quê? Precipitar é fazer com que alguma parte que não seja solúvel naquela solução vá para o fundo, ele vá decantar. Então é muito comum a gente discutir isso em estações de tratamento de água, quando a gente está falando da técnica de decantação lá no primeiro ano. Você tem umas impurezas, elas não solubilizam naquela solução e elas são mais densas, elas acabam indo para o fundo, decantando ou, nesse caso, precipitando ao final. E o que isso faz? Isso não solubiliza impureza, muito pelo contrário. O fato dela não ser solúvel, e aí no caso também mais denso, ela vai para o fundo. Se ela for menos densa, ela fica em cima, como as etapas ali de floculação que a gente tem na estação de tratamento de água. Mas voltando aqui, a precipitação é exatamente o fato de não solubilizar que permite que as impurezas acabem precipitando ou decantando. Então, o erro nessa alternativa, solubilizar. Letra C. A evaporação serve para diluir a solução de sacarose para facilitar a sua cristalização como sólido. Aqui eu preciso voltar com você no conteúdo do segundo ano. Por quê? Evaporar, diluir solução. Nós temos que concentração, massa sobre volume. Poderia ser número de mols sobre volume também. Coloquei concentração comum. O que nós temos, galera?
Se você tem uma quantidade ali, você tem um recipiente, você tem um volume e você tem o seu soluto. Se evapora, à medida que o tempo passa, isso aqui estiver evaporando, o que vai acontecer com o volume da solução? O volume da solução diminui, mas a quantidade de soluto ela permanece a mesma. Então, à medida que o tempo passa, olha o que você está fazendo com a sua equação de concentração. A massa ou a quantidade de soluto que você tem permanece o mesmo, mas o volume está diminuindo. Isso aqui, pessoal, é uma expressão matemática. O seu numerador permanece o mesmo, mas o seu denominador diminui. Então, essa razão ela vai fazer o quê? Ela está cada vez mais aumentando. Então, se você tem evaporação, se você perde solvente, o volume diminui, a concentração aumenta. Então não temos diluir a solução, nós concentramos a solução. Então precisa de lembrar disso da matéria do segundo ano, para que você recorde que diminuir a concentração, evaporar o seu solvente, leve a um aumento da concentração. Letra D. A recristalização serve para filtrar as últimas impurezas, resultando numa solução concentrada de açúcar mascavo. Galera, recristalizar é fazer com que o seu soluto ele passe para a fase sólida, não é? E aí, qual é o critério para isso acontecer? Nós temos o chamado aí, o limite de solubilidade. Nós temos o seu limite de solubilidade, o seu coeficiente de solubilidade. Ele expressa para você a quantidade de soluto que é possível se solubilizar em um solvente. O que a recristalização faz? Ela faz com que a quantidade de soluto ultrapasse o limite de solubilidade. Consequência disso, a sua solução fica super saturada. A gente não tem uma solução concentrada de açúcar, a gente tem uma solução super saturada de açúcar porque ela recristalizou. Então o seu açúcar ele acaba recristalizando e indo para a fase sólida, ele acaba não ficando mais solúvel. Isso acontece quando você tem, por exemplo, você vai colocar água, sal na água. Você acrescenta muito sal nessa água e chega uma hora que ele não solubiliza mais. Você extrapolou o limite de solubilidade. Aquela solução ela não está concentrada, ela está super saturada em sal. Aqui no caso, a gente faz isso com o açúcar. A gente recristaliza, a gente faz com que a quantidade daquele açúcar ultrapasse o limite de solubilidade, forme uma solução super saturada e a gente consegue filtrar esse produto puro. Então, a recristalização serve para filtrar as últimas impurezas, resultando numa solução concentrada de açúcar mascavo. A gente aqui tira não a solução concentrada, a gente tem o supersaturado, ele está na fase sólida, nós removemos a fase sólida ali, que vai ser esse açúcar mascavo, e as impurezas seguem. Então aqui está errado, a letra E está certa, né? Vamos ver por quê. A centrifugação serve para separar a sacarose sólida de alta pureza na forma de açúcar cristal, do melaço, líquido viscoso e escuro. Então é isso que a gente tem. No momento em que esse açúcar mascavo ali ele está acima do seu coeficiente de solubilidade, ele está na fase sólida, aquele líquido que fica ele é denso, e aí a gente acaba fazendo a centrifugação para separar através da densidade essas espécies. Então a resposta certa, a letra E, é uma questão que envolve aí mais conhecimentos gerais mesmo e conhecimento das técnicas de separação que a gente vê lá no primeiro ano. Então é uma questãozinha para poder puxar esses conceitos com vocês. Beleza, galera? Essa daqui não tem como muito expandir, não tem como muito falar de muitas coisas. Eu vou ser um pouquinho mais sucinto nesse vídeo. Quero te lembrar que no meu Instagram eu faço um trabalho em paralelo com resumos e mapas mentais. Vale a pena você dar um confere lá. E no mais, eu vou te pedir o que todo mundo pede, né, quando a gente está aí nas redes sociais. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, vai lá no meu Instagram,
me segue, baixa os mapas mentais e os resumos, curte, porque as redes sociais entendem que se você curte, se você comenta, se você compartilha, o conteúdo é legal e aí ele divulga mais pra gente alcançar mais gente. Beleza, galera? Obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!